que a gente faz aqui de integração, então tem que falar com a irmã Andréia. Graças a Deus, estamos mais no final do ano. Amém? Qual é o sentimento? Final do ano, pela graça e misericórdia de Deus. Ufa! Pensava que nem ia chegar aqui. Mas chegamos. Qual é o sentimento? Qual é o sentimento? Gratidão. Gratidão. É muito pouco falar para Deus obrigado. É muito pouco também agradecer aos irmãos obrigado. Mas a gratidão tem que ser estilo de vida. Eternamente grato ao Senhor. Ninguém estava apto, ninguém aqui estava merecendo chegar aqui no final do ano. O sentimento é de gratidão, o sentimento é de honra, glória e louvor ao nosso bom Deus. Por uma questão apenas de sinal, só como lembrete ou sinal, perdão. Vamos aplaudir ao nome do Senhor Jesus, que reina, domina, entronizado para todos sempre. Ele é o nosso Deus, que eternamente deve ser adorado, porque não merecemos, mas estamos aqui entre nós. Algumas perguntas para você tentar responder dentro do seu íntimo. Para você, como foi esse ano, o ano 2025? Para você. Como foi o seu relacionamento com Deus? Pergunta que você precisa fazer reflexão, responder dentro do seu íntimo. Como que foi o seu relacionamento com Deus? Se Deus pudesse me dar ou te dar uma nota, filho, filha, esse ano você tirou nota, que nota? Do tempo que você se relacionou comigo, na nossa intimidade, do tempo que você falou comigo, na sua oração comigo, você merece uma nota, quanto? Quanto? Qual é a nota que você acha que Deus daria para você? Como foi o seu relacionamento com Deus? O seu relacionamento com você mesmo? Você se ama? Sim ou não? Está fraco, não se ama não. 80% das pessoas não se amam. Dizem que se amam. Mentira. Amamos o próximo, mas menos a gente. Cuidamos dos outros, menos a gente. Não nos amamos, não. Não nos amamos, não. Não nos valorizamos. Estava falando com as meninas lá atrás, que vocês precisam se valorizar, se amar. Nos amamos por poucos. Como que foi o seu amor próprio para esse ano? Você cuidou mais ou menos, cuidou menos de você. Cuidou do papagaio, cuidou da vaca, cuidou do burro, cuidou do camelo, cuidou de não sei de quê. E você cuidou de você. Como que está chegando no final desse ano, 2025? Obeso, cheio de quê? De doenças, dores para cá e para lá. Como que está o seu coração? Sobretudo que se deve guardar, guarda o quê? Como que está o seu coração? Como? Você conseguiu guardar seu coração esse ano? Se amou ao ponto de se cuidar? Como que foi o seu relacionamento com a sua família? Como que está a sua família? Está quebrada? Está em pé ainda a sua família? Depois de tudo que aconteceu nesse ano, sobrou o quê na sua família? Responde dentro de você mesmo, ou para você mesmo. Com seus amigos, como que está o seu relacionamento? Ah, pastor, já larguei a amizade, estou decepcionado, fiquei magoado, não confio mais em ninguém, chutei o balde. Como é que está o seu relacionamento com os amigos? Como foi esse ano 2025 na sua vida financeira? Está mais endividado ou ganhou mais? Como que está a sua vida financeira?
Você vai entrar para 2025 cheio de endividado, cheio de dívidas ou está livre de todas as dívidas? Você está ganhando mais ou está gastando mais? Como que está a sua vida profissional? Ou como foi esse ano 2025? A sua vida sentimental se perdeu por aí abraçando postes, se apaixonando doidamente por aí? Como é que está? Que avaliação você faz do seu relacionamento com a igreja, com a sua igreja, com o seu ministério e outras coisas? Como você está chegando nos últimos dias do ano 2025? Como que está? Cansado? Decepcionado? Desanimado? Ou desistindo de tudo? Não, esse aqui vai ser meu último culto. Esse aqui vai ser meu último ano de vida. Terminando esse ano, eu acho que eu vou mudar, vou fazer não sei o quê. Como você está chegando por esses últimos dias do ano 2025? Está cansado? Quantos que estão cansados aqui? Levanta a mão. Cansado? Eu estou. Não posso mentir. Quantos que estão estressados? Levanta a mão. Quantos que estão perturbados? Levanta a mão. Aí ninguém vai levantar a mão, né? Perturbado, né? Cansado, estressado, tá bom, mas perturbado, ninguém vai levantar a mão, né? Mas, amados irmãos, o que a gente aprende? Cansado a gente está, com certeza. Porém, todos os anos acontece a mesma coisa. 2026, nessa época, nessa mesma data, nesse período, vai ser a mesma coisa também. No ano passado, 2024, nesse período também estava muito cansado. Mas por que a gente não desiste? Hebreus capítulo 10. O que a Bíblia nos diz? Hebreus capítulo 10, versículo 37 a 39. Hebreus 10, 37 a 39. Pois aquele que vem virá. Jesus está para vir. Dentro em breve, e não tardará. Mas o meu justo viverá da fé. Presta atenção no que está dizendo aqui, o autor desse livro. O meu justo viverá não pela fé, mas viverá o quê? Da fé. É diferente viver pela fé e da fé. Viver pela fé é diferente, que de vez em quando você usa a fé para dar uma significância na sua vida ou para dar significância a algumas coisas na sua vida. Mas viver a da fé é estilo de vida. Você é um homem de fé, você é uma mulher de fé. Eu vivo da fé, eu como a fé, eu durmo a fé, eu ando com fé, todo dia eu vivo da fé. O meu justo viverá se recuar, a minha alma não se agradará dele. Recuar é duvidar, parar. Estamos cansados, mas continuamos com fé. Não podemos parar. Estamos estressados, mas continuamos a crer que o melhor está por vir. As coisas vão mudar. Todo ano acontece a mesma coisa. Mas não vamos parar. Você não pode parar porque está cansado hoje. Você não pode parar porque hoje, esse momento, está estressado. Eu preciso viver pela fé. Não posso duvidar, não posso recuar, eu não posso parar. Versículo 39 diz: nós, porém, versículo 38, mas o meu justo viverá da fé. Se recuar, a minha alma não tem, ou não se agrada dele, ou não tem prazer nele. Deus não se agrada. Não fique contente, ele não fica contente quando o seu filho, o seu justo, para de orar, para de crer, para de acreditar. Quando o Filho de Deus para com a obra de Deus, Deus te mandou, Deus colocou o chamado em você, você para com o chamado que Deus deu para você, Deus se entristece. Que meu filho, em vez de viver pela da fé,
vive das circunstâncias. Você parou por quê? Por que parou? Não, porque ninguém me apoiou. Deus está triste por causa disso. Ah, parei por quê? Ah, porque ninguém me aplaudiu. Ah, não foi reconhecido. Ah, porque estava muito cansado, desanimado, por isso que parei. Tristeza é de Deus. Deus fica triste porque você parou. Deus se entristece quando você para de acreditar nele. Você crê mais no seu emocionalismo, nos seus sentimentos. Você crê mais nas circunstâncias. O calor desse dia te fez parar. Não, eu tenho que parar com tudo. Estava brincando aqui no começo aqui, mas o que nos fez parar de orar? Nesses dias. O que? É triste falar sobre isso. A igreja não precisa orar. Não tem que orar porque por causa das festas. Onde está escrito nisso na palavra de Deus? Ah, por causa das festas tem que fechar a igreja. A igreja morreu por causa do que? Do Natal, o Ano Novo. Não, pelo contrário, essa é a época que nós deveríamos estar clamando a Deus, que Deus salve, liberte, cuide da nossa família, agradecendo a Deus. Não, vamos parar, vamos orar. Ah, pastor, mas estou orando na minha casa, do meu jeito, do seu jeito. Nós somos uma igreja, temos que estar em comunidade, por que não? Quando a gente para, Deus se entristece. Você estava andando, você para. Tu acha que Deus fica contente com isso? Aí depois vem com essa história. O meu ciclo acabou. Essa expressão popular que está na moda hoje, não está na Bíblia, o ciclo acabar. É ciclo menstrual? Ah, meu ciclo aqui estava andando, acabou o ciclo. Não está escrito na Bíblia. Ou você obedece à vontade de Deus, ou você é confrontado, ou você se quebranta e se humilha, reconhece seus erros. Porque a Bíblia não vê nem o apóstolo Paulo, nem Pedro dizendo que o meu ciclo acabou aqui em Jerusalém, em Cananéia, eu vou embora. Está escrito aonde, cara? Não usa a minha fuga, a sua fuga, pela essa invenção moderna, que o ciclo vai acabando de para cá e para lá, toda hora o ciclo vai acabando. Nós vivemos da fé, independentemente da pancada que estou levando. Eu não vivo pela fé. Eu vivo o quê? Da fé. É diferente. Nós, porém, não somos, versículo 39. Nós, porém, não somos dos que recuam, mas para a destruição, mas sim dos que crêem para a preservação da vida. Nós temos aqui aqueles que recuam aqui. Nós não somos, repita comigo, nós não somos. Eu não sou daqueles que desistem, mas daqueles que avançam. Daqueles que avançam. Em meio à luta, sem luta, estou avançando. Em nome de Jesus. Amém? E aí, quando é que é o nosso futuro? O amanhã? Já que tem que avançar para o futuro. O que diz? Deus disse a meu respeito, ou melhor, a respeito do meu futuro. O que Deus está dizendo? Primeiro, o apóstolo Paulo escreve para a igreja de Corinto, no capítulo 2, versículo 9, está dizendo o seguinte: o futuro vai ser de grande surpresa para a minha vida, para a sua vida. Surpresas boas, tenha certeza disso. Paulo escreve dizendo: mas como diz a Escritura, aquilo que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem ninguém jamais imaginou, o que Deus tem preparado para aqueles que... Você não ouviu nada disso. Deus está preparando alguma coisa que você não ouviu. Deus está preparando para você algo que você não pensou ainda, mas Deus está preparando. A qualquer momento, qualquer hora, até pode ser antes do final desse ano, você vai ficar chorando de emoção,
porque não estava esperando um milagre. Porque estava dando, você entregou as rédeas, pensou que perdeu a batalha. Deus pode te surpreender a qualquer momento. Aquilo que você nem imaginou na sua mente acontecer, Deus está preparando. Aquilo que você não viu ainda na sua vida, não viu desde o seu nascimento, Deus está te preparando para a surpresa. Ainda esse ano, o seu futuro está na mão do Senhor. E o profeta Jeremias, no capítulo 29, versículo 11 a 12, diz: porque eu sei que conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor. Plano de fazê-los prosperar e não causar dano. Plano de dar a vocês esperança, um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão a orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem, me buscarem de todo o coração. Você está vivo aí, amém? Você tem futuro, amém? Você acha que Deus está preparando o pior para você? O seu futuro? Você acredita mesmo que Deus, o meu ano 2026, vai ser pior o ano da minha vida? Eu sei, eu sou o que conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor. Plano de fazê-los prosperar. O ano 2026, 27, 28 é para avançar, é para prosperar. Não importa como foi o ano 2025. O seu futuro não pode ser resumido pelo momento que você está passando agora. Olhando para toda a circunstância, olhando para a esquerda, direita. A esquerda não pode olhar. Dá azar. Tem que olhar só para a direita, para frente e para trás. Esquerda não pode olhar. Você acredita que a sua vida se resume com isso? Não. A minha vida não se resume naquilo que está acontecendo comigo hoje. Porque o meu futuro está na mão do Senhor. Deus sempre está preparando o melhor para a minha vida. Deus está preparando o melhor para a sua vida, para a sua família. Você crê nisso? Vai ser surpreendente 2026. Vai ser surpreendente 2027 na sua vida. Aconteça o que acontecer, a minha vida está na mão do Senhor. O que foi o ano 2025? O que o Senhor disse para você? O que o Senhor disse para mim e para você para o ano 2025? É isso que ele diz aqui em Isaías capítulo 43, versículo 18 a 20. Esqueça o que se foi. Não viva no passado. Não viva quando? Veja, estou fazendo uma nova coisa. Ela já está surgindo. Vocês não o reconhecem. Até no deserto vou abrir o caminho e riacho no ermo. Os animais do campo me honrarão. Os chacais e os corujas, porque fornecerei águas no deserto e riacho no ermo, para dar de beber ao meu povo, que eu escolhi. Não estou vendo nada, mas o meu deserto vai florescer. Eu não estou enxergando nada no momento, mas eu creio que meu deserto vai florescer no ano que vem, nos próximos anos, em nome de Jesus Cristo. Quantos que creem nisso? Esquece o que se foi no ano passado, dias passados, mês passado. Você foi decepcionado, sofreu muito. Esqueça. Não se culpa por aquilo que aconteceu ou deixou de acontecer o ano passado. Olha para frente. Olha para o futuro. Filipenses capítulo 3, versículo 13 a 14 diz: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa que eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para onde? Avançando para onde? Para frente, para diante, ou diante de mim estão. Prossigo para o alvo, prossiga, para o prêmio da soberania, da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O que foi em 12 mil?
o que foi em 2025, ou melhor, isso, o que fazer para 2026, para que seja mais conquistador do que 2025. O que preciso fazer para que o ano que vem, os anos vindouros, seja um pouquinho diferente do que foi esse ano 2025? Primeiro, solte o passado, para que o futuro venha. Profetiza para o seu irmão que está dormindo aí, diga para ele, irmão, abre mão do passado. Você quer um futuro próspero? Solte o passado. Se você não soltar o passado, o futuro não virá. Se você não soltar o seu passado, o futuro não virá. Perdoe. E se perdoe. Não se culpe pelos fracassos. Não se condene. O seu passado foi uma lição, mas não foi uma sentença. Não fica se condenando por causa disso. Termina o ano 2025 com gratidão e aprendizagem. Davi disse em Salmo 103, versículo 2, não precisa ler, vou citar aqui apenas. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Agradeça ao Senhor nesses dias, pela saúde que Ele te deu, pela vida que Ele te deu, pela família que Ele te deu, pelo emprego que Ele te deu. Deus te sustentou, cuidou de você. Você tem um lugar para morar, você tem um quarto para morar, tem ar-condicionado na sua casa. Agradeça a Deus. Tem ventilador, não tem ar-condicionado, mas tem ventilador. Amém. Glória a Deus por isso. Agradeça a Deus pelas roupas que Ele te deu, sapato que você ganhou, que Ele te deu. Está sobrando na sua casa. O seu guarda-roupa nem fecha mais. Quem deu isso tudo para você? É Deus que deu para você. Aprenda com os erros e quedas que você teve nesse ano. Reconheça conquistas e livramento que Deus te deu. Até pessoas que saíram na sua vida, das suas amizades, entenda que foi livramento. Ah, pastor, fulano está me traindo, me decepcionou. Aplauda ao Senhor. Foi livramento que Deus deu para você. Porque enquanto esse cara andava com você, a sua vida não prosperava. Existem alguns relacionamentos, enquanto algumas amizades existirem ao nosso lado, a nossa vida não anda. Enquanto você andar com certas amizades ou com certos amigos, a sua vida emperra. Aí daqui a pouco você vai ver que o cara some, não parece mais. Aí começa a reclamar. Frontal é muito ingrato. Eu ajudei ele, largou, sumiu, não está mais. Agradeça a Deus. Porque daqui a pouco a sua vida vai começar a voar. Você crê nisso? Até algumas decepções são livramento da parte do Senhor que Ele dê para você. Quem não aprende com o passado, repete batalhas desnecessárias. Vai repetir o mesmo ciclo que a gente está falando aqui. O ciclo acabou, mas a vida vai continuar a mesma coisa. No ano passado, no ano que vem virá, quando você vai chegar em janeiro, fevereiro, março, por aí, você faz uma avaliação do ano que foi o ano. Esse ano você percebe, nada mudou. Nada mudou porque está repetindo os mesmos vícios, os mesmos erros. Por isso que não mudou nada. Segundo, começa com a mudança na sua mente. Quer mudar o próximo ano? Começa a mudar aqui. Mudar aqui? Aonde? A mente. Porque a mente é o controle total da sua vida. O seu corpo obedece à sua mente. Enquanto a sua mente continuar pensando a mesma coisa, você vai continuar fazendo também a mesma coisa, falando a mesma coisa, mas tem que começar a mudança aqui, ó. Eu quero mudar. Eu quero começar a pensar diferente. Mentalidade diferente, se você quer ter um ano 2025 diferente. Uma mentalidade diferente, de Deus. Eu não quero continuar pensando na mesma coisa como pensei em 2025.
Mude os seus pensamentos para 2026. Mentalidade do ano 2025 não caberá para 2026. O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 12, versículo 2: e não vos conformei com esse século, mas transformai-vos pela renovação contínua da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Terceiro lugar, faça planos para 2026. E confie, consagre os seus planos a Deus. Faça plano. Tem gente que faz o plano. Estou pensando em viajar, estou pensando em comprar isso, estou pensando em fazer aquilo. Mas apresentou diante de Deus. Provérbios capítulo 16, versículo 1 a 3 diz: as pessoas podem fazer seus planos, porém é o Senhor Deus quem dá a última palavra. O ano que vem eu quero comprar. Isso que Deus quer. O ano que vem eu quero ganhar. Isso que Deus quer. O ano que vem eu quero namorar. O ano que vem eu quero namorar, quero casar. Pergunta para Deus se Deus quer isso. Nada de errado, humanamente falando. Mas a palavra final é do Senhor. Você pode pensar que tudo o que faz é certo. Mas o Senhor julga as suas intenções. Peça a Deus que abençoe os seus planos e eles darão certos. Por que a gente quebra a cara muitas vezes? Eu pensei em planejar assim, assado, eu planejei aquilo, mas não deu certo. Porque você não apresentou o seu plano diante de Deus. Porque o plano que você apresentar diante de Deus vai dar certo. Sim. A vontade de Deus vai se estabelecer. E Deus vai ser glorificado naquilo que você apresentou para Ele. Pode até contrariar a sua vontade. Pode até dizer que, puxa vida, não é isso que eu esperava. Não, Deus está te dando o melhor. Deus está fazendo o melhor para a sua vida. Você pediu pouco, mas Deus vai dar mais. Deus vai dar mais. Estabelece planos. Tenha metas espirituais. Qual é o nosso alvo de batismo no ano que vem? É só esse que sabe isso? Qual é a nossa meta de batismo no ano que vem? Temos que ir. Tu acha que é a vontade de Deus batizar 100 pessoas? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Acordou! Eu não gosto de leseira. É sim. Deus vai abençoar? Então cabe a eu e você arregaçar as mangas. Tenha metas espirituais. Meta para a sua vida pessoal. Tem gente que vai falar que eu quero emagrecer. Há 10 anos que tem plano de emagrecer. Eu quero emagrecer todo mês de janeiro, fevereiro. Esse ano eu vou emagrecer. Eu quero emagrecer. Falando bonito. Mas pelo contrário. Depois de engolir peru no Natal, panetone no Ano Novo, sei lá, o Natal, comida, Coca-Cola, e está pensando que em um mês vai perder 10 quilos. Está pensando que em um mês de janeiro vai perder 20 quilos. Jesus, sou Deus da nossa vida. Estabeleça a meta sobre o seu desenvolvimento pessoal. Estude. Faz um curso. Estabeleça a meta de fazer uma faculdade. Metas profissionais. Eu quero crescer na minha vida profissional. Estabeleça a meta financeira. Eu quero entrar, quero que o ano 2026 não tenha nenhuma dívida. Ou melhor, vou pagar todas as minhas dívidas. Vou ficar livre das dívidas. Estabeleça metas ministeriais. E preciso me envolver mais e mais na obra do Senhor. Metas familiares, eu e a minha família. O que a gente pode estabelecer como meta no ano que vem? Você e a sua família. Escreve isso, quem sabe. Estabeleça a meta aí e traga na virada do ano para a gente orar. Amém?
Amém? Coloca as metas aí no papel, aí estabeleça quais são as suas metas para 2026. Traga para a virada do ano, para a gente consagrar diante do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Estabeleça meta familiar, meta de empreender. Eu estou querendo começar um trabalho, um negócio. Qual a dúvida? Começa. Eu estou querendo estabelecer meta de compra. Compra de casa, compra carro. Estabeleça meta. Tem outras metas que você pode estabelecer. Consagre os planos a Deus e será abençoado. Planos sem Deus são apenas intenções. Planos com Deus geram conquista. Repita comigo, planos sem Deus são apenas intenções. Mas planos com Deus gera conquista. Quarto lugar, o que você pensa para o futuro? Vive pela fé e enfrenta os seus medos. Enfrenta o quê? Enfrenta os seus medos. O Senhor disse para Josué, capítulo 1, versículo 9, texto que a gente conhece bastante, não te mandei eu, ser forte e corajoso, não tema, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Não tenha medo, seja forte e corajoso. Se é para fazer, faça. Aquele que está te desafiando vai ser a sua maior conquista. Seja constante, enfrenta desafio, toma decisões com coragem, confia mesmo sem ver. Não estou vendo nada, mas eu creio, eu confio. Vai acontecer, porque não vivo por aquilo que eu vejo. Eu vivo por aquilo que eu creio. Conquista não é ausência de medo, mas é obediência apesar do medo. Eu vou obedecer. Em último lugar, o que eu penso para o meu futuro? Permanecer fiel no processo. Permanecer fiel aonde? Seja constante. Não desista. Nós temos a mania de apressar tudo. Tudo para nós tem que ser com pressa. Comecei a fazer regime, daqui a uma semana, se não emagrecer, desiste a receita. Eu estou fazendo um regime, se não mudar nada em um dia, uma semana, desisto. Estou tomando um remédio, se não aconteceu nada, desisto. Eu estou treinando em um mês, se não aconteceu nada no meu treino, na minha academia, desisto. Estou fazendo caminhada, se não emagrecer em 12 dias, desisto. Porque a gente sempre tem a cultura de imediatismo. Mas nada de bom acontece de imediato. Tudo uma questão de constância. O apóstolo Paulo disse em Gálatas capítulo 6, versículo 9: e não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Não desistir no meio do caminho, não desista. Não seja inconstante, começou, parou. Começou, parou, não seja constante. Esse dia aí, a pastora, a gente estava conversando sobre os chineses aqui no Brasil. Querido, os chineses hoje ganharam o mundo inteiro. Em todo lugar eles estão, até lá na África. Está cheio de chineses. Uns 20 anos atrás, quem gostaria de comer num restaurante chinês? Com todo respeito aí, aos chineses. Quem gostaria de comer? Me lembra que há algum tempo que a gente estudava aqui no Brasil, fazia faculdade, e num restaurante chinês ninguém queria. Nojento. Nojento. Mas hoje, o mundo inteiro, felizmente, está na mão do chinês. A riqueza do mundo hoje está na mão do chinês. O que você aprende com o chinês? A constância. Determinado, não para, não para, não para. Passa ano que for. Vai aprendendo, vai aprendendo, vai aprendendo. Todo desafio que eles aparecerem. Minha filha estava falando isso com a minha esposa, lá na França, chineses, japoneses, coreanos, eles são muito inteligentes, sabe por quê?
Porque o desafio que desaparece não desiste logo de cara, não. Eles são constantes. Passa ano, passa meses, passa um período que for, eles continuam determinados. Isso que falta para nós, infelizmente. Isso que nos falta. A gente começa uma faculdade, amanhã termina. Começa um cursinho, não está adiantando, vou terminar. Começa a aprender uma língua inglesa. Você vai falar alguma coisa, não deu certo, vou ter que parar. O que nos falta é constância. Até na nossa vida espiritual, nossa vida ministerial. Não desistir no meio do caminho. Ser constante mesmo sem resultados imediatos. Confiar no tempo de Deus. A colheita chega para quem não abandona o campo. Repita comigo, a colheita vai chegar para você quando não abandonar o campo. A colheita vai chegar. Porque o salmista diz, o Salmo 126, vamos colocar em pé. Aqueles que semeiam chorando, faça a colheita com alegria. Aqueles que saíram chorando, levando ou andando a semente para semear. E não vão voltar da mesma forma que foram. Você está semeando todo ano, 2025. Semeou. Aí você se pergunta, o que eu tenho de volta? Em troca. Dizimei esse ano 2026. Melhor, 2025. O que eu tive em troca? Dei a minha vida inteira na obra do Senhor todo esse ano 2025. O que eu tenho em troca? Às vezes mesmo no casamento, às vezes o marido, que não conhece a palavra de Deus, fica pegando no seu pé, dizendo, você se acabou na igreja todo esse tempo. Dê o seu tempo na obra do Senhor. Não faltou de nenhum culto. O que você tem em troca? O que Deus te deu esse ano? Aquele que semeia chorando, faça a colheita com alegria. Aqueles que saíram chorando, levando a semente para semear, voltará cantando, cheio de alegria, trazendo nos braços os feixes da colheita. Quem semeia em Deus, impossível não ter colheita. Talvez você não está vendo nada, mas a colheita está garantida. Por não estar vendo nada, por tudo dizendo o contrário. A circunstância para você, na sua casa, a história da sua família, a sua própria história, está dizendo, não tem mais jeito. O que posso te garantir? Se prepare para a colheita. Deus vai te surpreender com a colheita. Deus vai te surpreender com a colheita. Eu estava comentando com os meus irmãos aqui, para esse ano 2025. 3 milagres, 3 grandes colheitas que eu só vivia, não imaginava isso. Mas aquilo que a minha mente não pensou, os meus olhos não viram, Deus me surpreendeu esse ano 25, perdão. Para a honra e a glória do Senhor. Eu não esperava, nem sonhava ser reconhecido, ser homenageado como um cidadão guarujaense. Gente, tem tanta gente aqui no Guarujá, cara. Tem tanta gente mais inteligente do que eu, mais espiritual do que eu, que tem mais dinheiro do que eu. O que eu tenho? Tem tanta gente que é mais bonita do que eu.
O que eu tenho, cara? Aquilo que meus olhos, seus olhos não viram ainda. Nem chegou ainda aos seus pensamentos. O que Deus tem preparado para a sua vida. A qualquer momento o telefone vai tocar, como tocou um dia na minha casa. Pastor Jesus, é você, sou eu. Você vai ser homenageada, cidadão guarujaense. Falei, o que eu fiz? É você. De tanta gente que tem aqui no Guarujá, é você. Você foi escolhido, uma dessas pessoas. Eu não queria escrever livro ainda, não queria mais escrever livro. Já pensei humanamente falando, livro não dá lucro, livro ninguém lê. Principalmente os membros da nossa igreja não lêem os meus livros, não gosto. Eu vendo mais livro em outras igrejas do que aqui. Deus falou, escreva. Não tem mais tempo, Senhor, escreva. Senão o ano acabou, escreva. Vou sair daí ainda esse ano. Vou obedecer, escrevi. Está lá, saiu. Aquilo que os olhos não viram ainda. Nem subiu ao coração do homem. Esse ano eu recebi telefonema da minha filha. Pai, nasceu o seu neto, lá na França. Falou para mim, agora você tem um neto francês. E falei, pode deixar, agora eu vou morar lá na França. Vou tirar passaporte e vou lá. Agora tem família, familiar francês, parente francês. Eu vou lá para lá, é mais fácil. Planejei isso. Aquilo que os olhos não viram. Aquilo que nem subiu ainda no coração do homem. E o que Deus tem preparado para a minha vida, para a sua vida. O mais importante, não desista. Porque o Senhor não se agrada para quem desiste. Eu quero orar pelos seus planos. Eu sei que você tem os planos estabelecidos. Não precisa vir aqui na frente. Abre as suas mãos. Você tem planos. Algum desses planos você vai ter que escrever e vir aqui na próxima